Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. No momento, o que tá te pilhando em relação à pandemia? O que está lhe entristecendo? E depois, eu queria que tu também trouxesse um pouco das reflexões do que tu aprendeu com a pandemia, né? O lado bom dessa situação toda para você. Uhum. Sim. Eu acho que o que mais me entristeceu nos últimos meses, não, eu acho que nas últimas semanas, né, que a gente teve uma alta dos casos, foi que no começo da pandemia todo mundo tava com aquele discurso, todo mundo não, né? Tipo, as pessoas mais que veem o copo cheio estavam com aquele discurso de não, a pandemia vai mostrar pra gente a solidariedade do ser humano, vai mostrar para gente que juntos nós somos mais fortes, vai mostrar para as pessoas que não têm tempo de olhar para si mesmo, que elas têm, enfim, causas na vida muito maiores. E tudo bem, eu estava muito crente nesse discurso que realmente a pandemia viria para esse movimento, né, da humanidade. E infelizmente, depois da virada do ano, em que poxa, vou no mercado, vejo as pessoas sem máscara, vejo as pessoas se deslocando, viajando com irresponsabilidade, que para mim é um reflexo de não pensar no outro. Tudo aquilo que eu tinha acreditado no começo da pandemia caiu por terra. Eu pensei, gente, cadê aquele discurso? Cadê aquele momento em que todo mundo que eu ia olhar para o próximo? Cadê aquelas pessoas que faziam mercado para o velhinho vizinho? Cadê essas pessoas? Essas pessoas estão se aglomerando, essas pessoas não estão fazendo o básico. Então, sabe? Por que fez o mercado do velhinho há um ano atrás e agora tá aí fingindo que nada tá acontecendo? Sabe? Então, isso me entristece demais. Para não falar de novo na condução governamental, que para mim tá assim muito aquém. Eu já sabia que seria ruim, né? O nosso presidente não me representa, mas foi pior, sabe? Porque a gente não teve o mínimo, a gente só teve negação. Então, isso me entristece muito. Ligar o meu noticiário aqui e ver que as coisas não caminham para uma melhora, elas só decaem, isso me tira forças, isso me entristece demais. E, bom, para a gente não ficar numa bad vibe, eu já vou emendar com a história do que eu aprendi, né? E acho que está um pouco ligada com uma das questões que você fez anteriormente, né? Que eu falei que as pessoas podem olhar para o diferente. Então, eu, enquanto viajante, né? Se eu tenho um estilo de viagem que degrada, que é muito, enfim, invasivo, eu posso pensar em outras formas de viajar, formas mais conscientes. E fazendo um paralelo aí com a nossa vida, né? Pessoas que talvez não são viajantes, mas também ouvem esse podcast, não são nômades, enfim, levar isso para a nossa vida, sabe? Uma vida de mais autoconhecimento, sem pressa. Então, assim, eu tô pensando em mim quando eu tô usando a máscara para ir ao mercado, mas eu tô pensando no próximo também, entendeu? Quando você se conhece, se respeita, você passa a respeitar o próximo de uma maneira assim muito mais fácil, fluida, né? Então, eu acho que essa pandemia também deu espaço para a gente se abrir um pouco mais para a realidade do outro. Então, eu não vou ficar. No começo, eu julgava muito quem saía de casa. Eu falava, gente, não saiam de casa. Mas depois eu comecei a entender, gente, eu tô falando no alto do meu privilégio. Existe aquela pessoa que precisa pegar a condução e ir trabalhar. Então, quando a gente olha um pouquinho, sabe, sai da sua bolha, olha para a realidade do outro, você passa, né, a ver tudo de uma forma mais empática. E se todo mundo, poxa, fizesse isso, ainda que fosse um pouquinho, eu acho que a situação não estaria tão grave quanto está hoje, sabe? Porque a gente faria o nosso básico, o melhor dentro das nossas condições, né? Então, eu acho que eu, pelo menos, tô levando aí como uma coisa boa esse explorar do diferente, olhar mais para o seu, né, para o seu próximo, para o seu vizinho aí. Então, eu acho que é isso. Muito bom. É uma aula de empatia. Foi uma aula de empatia. A pandemia trouxe, né, uma aula de empatia para muita gente.
Para quem já acompanha o podcast Nômade, assim, sabe que eu também saí de uma carreira, não de biologia, eu era professor de administração, e eu saí dessa carreira por um tempo, né, indeterminado, e agora trabalhando cada vez mais e mais com podcast. E também tive os meus momentos de raiva, né, até entender os meus próprios privilégios, e daí para frente conseguir ser muito mais empático com as pessoas que precisam sair, né? Mas, de qualquer forma, torcer agora para o que vem pela frente, né? Um dado que eu vi ontem, né? Um estudo que saiu e eu achei muito curioso, assim, o resultado é que a média de mortes nas cidades que foram majoritariamente bolsonaristas, que votaram majoritariamente em Bolsonaro, é o dobro da média de mortes das cidades que não votaram nele, que votaram em Haddad no segundo turno, né? Então, assim, tipo... Evidências, né? tá tudo aí, sabe? Tá tudo tudo aí. aí. É só a gente abrir um pouquinho o olho. Assim, e não adianta abrir o olho, abrir o coração, né? Tá aberto para escutar o diferente. É o que eu bato na tecla sem cessar, assim, que é você... Tá tudo bem se você votou e você se arrependeu, sabe? Vamos conversar sobre isso. E, enfim, tá tudo bem se no começo da pandemia você achava que era só uma gripezinha. Hoje, um ano depois, com o número de mortes, você entendeu que não é uma gripezinha? Então vamos conversar sobre isso, sabe? Eu acho que empatia é isso. É você não apontar o dedo pro coleguinha que errou, sabe? É você acolher para que todo mundo junto consiga, né, tomar as rédeas da situação, porque o que a gente tá aí Deus dará, né? Sem rédeas, sem governo, sem atitude, enfim. Então, eu acho que as coisas só se resolvem se todo mundo tiver com o coração aberto para dialogar sobre isso. Este corte é um oferecimento da Fonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!